Pessoal, é o dia inteiro recebendo essas notificações aí, dá uma olhada. E olha que eu tô aqui em Buenos Aires, na Argentina, em frente à Casa Rosada. Se você quer também receber essas notificações todos os dias no seu celular, então clique no link na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. O Rubens Lopes, que é o presidente da FERJ, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, hoje ele promoveu uma coletiva online. São os novos tempos de pandemia. A imprensa foi convidada também. E a gente vai mostrar para vocês o que ele disse. Primeiro, sobre volta do futebol ou não e sobre a conclusão do Campeonato Carioca. Rubens Lopes, fale no Troca de Passes. Olha, não há limite de prazo. A única coisa que se tem certeza é que o campeonato vai acabar dentro de campo. Vão ser realizados todos os jogos que estavam programados na tabela e vai ser cumprido o regulamento que foi aprovado por todos. Essa decisão não é uma decisão da federação. Essa decisão é uma decisão da qual a federação participou com todos os clubes e que, à unanimidade, resolveram que este campeonato ele será encerrado dentro de campo, complementando-se as partidas faltantes que estão na tabela. Quando isso vai acontecer, não importa, não dá para nós dizermos agora, pode ser amanhã, pode ser no começo de maio, na metade de maio, em junho, a época que for permitido o retorno dessas atividades e a época que for possível, né, serem jogados esses confrontos que estão faltando, isso vai acontecer. Bom, vamos começar com essa primeira declaração. A gente separou duas que eu queria vossas opiniões. Diz o Rubens Lopes que o futebol vai voltar e dentro de campo. É legal de ouvir, é difícil de acreditar. Mas ninguém tem como garantir nada nesse momento. Eu acho que a gente vai voltar à normalidade um dia. E que quando voltar vai ter que ser Quando dentro de campo. voltar vai ter futebol. É. Agora, necessariamente, o Campeonato Carioca de 2020, ou o estadual de 2020, ou mesmo o brasileiro, a gente não tem como garantir que vai ter. Rafa, Casão, imagino que vocês devem estar como eu se perguntando e como boa parte das pessoas em casa, mas e as outras datas? E o Campeonato Brasileiro? E a Copa do Brasil? Como é que encaixa? O Rubens Lopes vai responder com uma sugestão, no mínimo, polêmica. Essa é a visão dele de como pode funcionar o calendário do futebol carioca e brasileiro juntos. É difícil, mas vamos ver. Fala aí, Rubens. Quanto a adentrar ao calendário de 2021, não altera em nada o Campeonato Carioca. Vai ter jogo no sábado do Campeonato Brasileiro, vai ter no domingo do Campeonato Estadual. Simples. Isso é simples assim. Por quê? Os clubes que coloquem, os clubes têm elenco para isso, né? Os clubes têm número de atletas que possam utilizar numa partida e outro na outra. Isso já aconteceu pelo país afora. Vocês que cobrem o futebol têm conhecimento disso. Aconteceu na Bahia. Os clubes da Bahia jogaram um dia pela Copa do Nordeste, no dia seguinte, outro dia pelo Campeonato Baiano. Então, isso não é novidade. Até porque, no início desse campeonato, no início do nosso campeonato, alguns clubes optaram por iniciar a competição com equipes mistas, né? Não com a sua força principal. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Pode ter 300 campeonatos em janeiro, 2.000 em fevereiro, quantos acontecer, o que nós podemos afirmar hoje é que os jogos do campeonato estadual vão seguir o que tiver previsto no regulamento que os clubes decidirem. Não somos nós que vamos decidir, o que os clubes decidirem. Só estou dizendo que não vai atrapalhar em nada. Bom, o Rubinho Lopes falou aí, presidente da FERJ, de fato aconteceu com a Copa do Nordeste, né, os dois jogos ali na Fonte Nova, e foi tão estranho e tão absurdo que repercutiu em todos os jornais, a gente falou sem parar desse evento e tudo mais. Casão, como jogador, você tem mais propriedade aqui para falar. Eu, quando malho no sábado, já não quero malhar a mesma coisa no domingo, já fico cheio de dor. Eu não sou um exemplo para isso, mas jogador consegue jogar no sábado e no domingo ou, de fato, tem que usar o elenco inteiro e ter dois times à disposição? Cara, eu acho assim, desorganizado você jogar duas competições, por exemplo, como ele falou, no sábado Campeonato Brasileiro e no domingo Carioca. Isso para mim já soa desorganização.
Mas vamos pensar, cara, que não existe só campeonato carioca e campeonato brasileiro. Se fosse dessa maneira, daria para fazer até melhor, mais organizado do que ele falou. O problema é que tem Copa do Brasil, que tem Libertadores da América, e o jogador vai ter que jogar, talvez, na quinta-feira Libertadores, no sábado Brasileiro, no domingo o Campeonato Carioca e na terça a Copa do Brasil. Olha aqui, 4 jogos. Ele está contando, ele só está vendo o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. E o nosso calendário aqui na América do Sul, mais o brasileiro, não é dessa maneira. Tem mais outras 2 competições, a Libertadores e a Copa do Brasil. Se for acumular tudo que está faltando em 4 meses, 6 meses, algum campeonato você vai ter que deixar para lá, para ser organizado, para não ter sobrecarga de jogador. E ele também fala, no sábado joga o Brasileiro, beleza, no sábado você joga no Ceará, aí no domingo você vai jogar o Campeonato Carioca? Os jogadores vão ter que voltar de madrugada, chegar de manhã, tomar um café da manhã forte, dar uma relaxadinha para jogar à tarde. Não tem como fazer isso. Tem para quem não vai jogar, né? Para quem é presidente da federação, para quem é torcedor, para quem é secretário de alguma coisa, para quem trabalha no banco. Essas pessoas não tem problema algum. Mas o jogador, além dos jogos, eles têm que treinar. Então, eu queria que fosse possível me mostrar a organização dessa situação que ele falou. Essa organização, contando com a Copa do Brasil no meio, contando com a Libertadores no meio, contando com viagens distantes e contando com um dia de treinamento. Na prática eu também não acho que funciona. Não, e assim, mesmo que não sejam... Fred, Fala, Casão. Falar, né? Aquele... todo mundo conhece. Falar você faz qualquer coisa. Falar, eu falo para você assim, ó, eu vou fazer o troca de passe aqui e amanhã eu tô na Austrália. Só eu falo para você. Eu falo isso para você. E depois, quando eu chegar na Austrália, no outro dia eu pego um avião e vou para Los Angeles. Eu falo isso para você tranquilamente agora. Agora tem que ver se eu vou conseguir fazer. Não, e assim, mesmo que sejam com outros jogadores, a Federação do Rio de Janeiro vai aceitar que os clubes grandes coloquem juniores, por exemplo? Porque se for assim, talvez dê para fazer, tá? Mas vai aceitar? Ou vai falar, não, tem que jogar com o seu time principal, que é o Campeonato Carioca. Aí não tem como. Cada um sempre acaba olhando para o seu e acho que a pandemia vai fazer o mundo, pelo menos de alguma maneira, em termos de negociação, assim, ser um pouco mais equilibrado. Vamos ter que olhar mais para os outros lados. Vamos aproveitar o momento que o Troca separou agora para nos inspirar em futuros cenários aí possíveis para o futebol brasileiro. A gente pegou como exemplo 3 cenários que estão rolando no mundo com o futebol. No Globoesporte.com você vai ter acesso a todos eles. Vamos começar pelo campeonato holandês. Olha só, a KNVB, que é a Federação do Campeonato Holandês, tomou a decisão, depois do governo holandês proibir futebol até setembro, de acabar o campeonato sem campeão e sem rebaixamento. O importante é o seguinte... Na verdade, foi até um pouco polêmico isso por lá, pela seguinte razão. Foi feita uma votação para saber com os clubes o que eles achavam sobre rebaixamento ou não, se tinha que ter. Campeão já havia se definido que não, porque o AZ e a Ajax estão empatados. E aí, 16 votos a favor do rebaixamento e 9 contra. E a Federação Holandesa, num estilo meio brazuca, assim, falou, não, democraticamente ditatorial, foi lá e falou... aí que vocês votaram, mas não vai ter rebaixamento. Agora, o que fica o Ajax, por... enfim, critério de desempate, por saldo de gol, se não me engano, estava um pouco à frente do AZ, com campanhas idênticas. O Ajax leva a vaga direta para a Champions League, o AZ fica com a vaga na fase pré ali. E aí, Feyenoord, PSV, vamos pôr a classificação na tela, que são os outros clubes que ficam com Liga Europa, vaga na Liga Europa. Feyenoord, PSV, Willem II, o segundo, Utrecht, Vitesse vão para a Liga Europa, Ajax é o campeão sem ser campeão, e Ajax e AZ, enfim, caminham para a Champions League. Muito bem, esse é o exemplo holandês. Copa da Alemanha, aqui ó, imagina como é que tá o Waalwijk. Feliz ou não? Acabou o rebaixamento. Pessoal da B da Holanda é que tá chateado. O ADO Den Haag, o Fortuna Sittard, está tendo festa lá. Festa à distância, por Skype. Copa da Alemanha, vamos seguir com as atualizações do futebol do calendário europeu. A Copa da Alemanha foi adiada, tá? Ela não vai acontecer no dia 23 de maio como estava previsto, apesar de que a Alemanha já declarou
que vai retomar o futebol no dia 9 de maio e acho que é o país que anda à frente de todos os outros no mundo nesse sentido. E nessa quinta-feira, a DFL, que é a Liga Alemã, anunciou que está preparada para reiniciar a temporada em maio. Efetivamente, só aguarda a palavra final das autoridades. Então, quem está com esperanças de ver futebol rolando de novo, parece que na Alemanha teremos bola rolando mesmo no mês de maio, daqui a pouco. Coreia, um dos países que melhor enfrentou a pandemia do coronavírus, a população soube se testar e se prevenir muito rápido. A Coreia teve uma mudança diferente, que o negócio é o seguinte, o calendário atual, o calendário que normal teria 33 rodadas em 3 turnos do campeonato local e passou para 22 partidas. Então, um dos 3 turnos foi retirado do calendário e, em vez de 38 jogos ao todo que o calendário de futebol teria na Coreia, vão ser 27 jogos, que parece ser o mais provável de tudo isso que a gente vem conversando, né? A retirada de alguns jogos mesmo, decidir por prioridades, o que não pode faltar no calendário do futebol, o que vai ter que faltar dessa vez. Na Europa, eles estão optando por encerrar as ligas nacionais mais rápido e priorizar a Liga dos Campeões. Enfim, qual o cenário legal para o Brasil, para os brasileiros? Privilegiar a Libertadores, enfim, é o brasileiro? O que vocês acham? Acho assim, uma hora vai ter que sentar e chegar a uma conclusão, dependendo das datas que restarem. E não vai dar para encavalar tantos campeonatos assim, Casagrande já falou sobre isso, do jeito que o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro pretende. Alguém vai sair perdendo e talvez alguns campeonatos tenham que ser cancelados sem declarar campeão. O que, sinceramente... É pequeno perto de tudo que está rolando. Muito pequeno, né? Isso não é nada. Se a gente conseguir voltar a jogar futebol, já está muito bom. Aí a gente escolhe o que a gente quer acompanhar, né? Ou é que tem muita política envolvida. Então a gente tem que entender esse lado e quando pega para a política fica um pouco mais difícil. Mas enfim, tem que se chegar à conclusão do que é prioridade para os clubes, do que vale mais. Se é um estadual ou se é uma Libertadores, por exemplo. Rafa. É claro que é mais fácil jogar o estadual do que a Libertadores, né? Pois é, você não precisa viajar. Mas, é claro, a Champions também é possível que seja realizada num local só. Se a gente tem hoje, a partir de hoje, o déspota esclarecido Rafael Rezende, o nosso novo ditador. Rafa vai mandar em tudo aqui. Como você faz o calendário do futebol, Rafa? Que campeonato fica, qual cai em 2020? Um beijo para os estaduais. Eu também, eu concordo. Brasileirão priorizado. Então, Brasileirão priorizado, com certeza, e a tentativa, dependendo do que for a situação, né, esse retorno e qual normalidade pós-pandemia, para que a gente tente situar as competições sul-americanas, a Sul-Americana, a Libertadores. A ordem de prioridade, quando eu vejo nacionalmente a decisão, ela tem que vir da Federação Nacional e descer para as federações estaduais, que são um caso particular aqui no Brasil, porque a gente tem um país continental, a gente tem federações estaduais que se posicionam, que têm a sua força, que ocupam um terço do ano com um futebol que eu acho extremamente discutível do ponto de vista do futebol de 2020, da modernidade, da questão financeira, você alinhar no mesmo patamar equipes com um orçamento quase bilionário, como o caso do Flamengo, contra equipes que nem têm calendário de ano inteiro, né? Então isso é muito particular. Mas, para mim, o primeiro a dançar são os estaduais. E é natural que seja assim. Todo mundo vai sair perdendo. E é natural que o campeonato estadual seja o primeiro nessa fila. O estadual de 2020 não é o estadual da década de 60, de 70, que mobilizava 80. O país. Até os anos 90, o estadual... Tinha uma importância maior. Tinha. Depois foi se tornando um torneio meio que pré-torneio dos principais... Porque se você lembrar que o São Paulo foi campeão da Libertadores em 92, priorizando o Campeonato Paulista... Pois é. Né? Pois é. Pensa em a importância que tinha o estadual.